Olá a todos, professora Ana Ricoeiro, hoje com a quarta chave para aprender espanhol. Lembrando que é uma série de 7 vídeos, cada vídeo corresponde a uma chave e é uma dica importantíssima para quem quer realmente abrir esta porta e entrar para o mundo do espanhol. Então, hoje a gente problematizamos a questão de que existe uma ordem de técnicas e de estudos para aprender espanhol? Você acha que existe? Você acha que deve seguir uma ordem nos estudos? O que você deve estudar primeiro? O que você deve fazer primeiro para aprender espanhol? Ou você faz o que você quiser aleatoriamente? E o que é o período do silêncio? Existe o período do silêncio? O que é? Eu não posso falar? Bom, vamos então dividir. Retomando, existe uma ordem de técnicas, então vamos começar pelas técnicas, depois passamos para os estudos e por fim falamos um pouco do período do silêncio. O que são as técnicas? As técnicas são as destrezas, são o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer na língua. E existem 2 tipos de destreza. As destrezas que são de compreensão, que são mais receptiva. Essas destrezas são ouvir, não? Eu vou ficar ouvindo a língua, eu vou ficar lendo. Então, entre aspas, receptivo, porque é algo que está ali, né? O livro, por exemplo, a leitura, e eu leio, né? Eu escuto a língua. Então, eu não estou produzindo, diferente do segundo bloco de destrezas, que são as destrezas produtivas. Então, nesse momento, quando eu falo em destreza produtiva, eu estou falando em falar espanhol, conversar com outra pessoa em espanhol, escrever em espanhol. Então, eu já entrei em outro nível. Só que para eu entrar neste nível, como a gente vai ver, a gente tem que primeiro passar pelo nível da compreensão, assim, de assimilar, de internalizar um pouco dessa língua, para depois, então, se lançar para falar e escrever mais adequadamente, mais corretamente, mais efetivamente. Então, as técnicas são as destrezas. E o que eu faço primeiro, ou faço tudo ao mesmo tempo, é o que a gente está tratando de apresentar aqui hoje neste vídeo, nesta quarta chave. Então, por onde eu começo? Qual é a técnica ou a destreza que eu ponho em prática primeiramente? Nós temos 4 destrezas. Temos escrever, falar, ler e ouvir. Por onde eu começo? Eu começo pelo período do silêncio. Isso quer dizer o quê? Que antes de tudo, eu tenho o período do silêncio. O período do silêncio é o ponto de partida. E esse ponto de partida se resume à exposição à língua e não à prática da língua. Se pode pensar numa ordem natural de como nós aprendemos a nossa língua e podemos relacionar com a aprendizagem ou a aquisição de uma língua estrangeira. A gente vai estar num primeiro silêncio, vai ser o nosso ponto de partida e nós vamos ser banhados pela língua, né? A princípio escutando, e isso é de extrema importância, passar pelo período do silêncio e simplesmente receber a língua, receber os sons, a entonação, ou seja, é necessária uma familiarização inicial com a língua, certo? Bom, ainda dentro agora mais especificamente após o período do silêncio, que o período do silêncio ele se confunde com a primeira parte das técnicas, que seria a compreensão, porque se eu estou somente ouvindo e lendo, eu estou no período do silêncio. Não é verdade? Então, o período do silêncio se cruza com a primeira técnica que eu tenho que aplicar para aprender espanhol. Eu tenho que me expor à língua, e aos poucos eu vou ir compreendendo a língua através da audição, porque eu vou ouvir o meu radinho, e através da leitura, que eu vou ler sobre o que eu gosto de ler, sobre os estudos, sobre as coisas que me interessam ler. Então eu vou juntar 2 coisas. Eu vou ouvir
a língua que eu quero aprender e vou ouvir sobre coisas que eu gosto. Então, a aprendizagem da língua está muito afinada com o psicológico, com o afetivo, e isso na aprendizagem do espanhol é de grande importância, principalmente para nós que somos brasileiros e que temos muita familiaridade com o espanhol. Bom, passamos então para a segunda etapa das nossas técnicas. A segunda etapa, nós vamos entrar, após bastante exposição à língua, nós vamos entrando, né? Esta questão, ela emerge, vocês vão se dar conta que de uma hora para outra, depois de um período de exposição, vai começar, o uso vai fluir, vocês vão começar a falar, vão começar a escrever. Então, aproveitar aqueles momentos, depois que já se tem uma noção, de fazer uma pergunta num lugar onde estejam falantes nativos. Eu vou num restaurante no Uruguai, na Argentina, na Espanha, e vou perguntar alguma coisa para o garçom, vou perguntar que es bueno, es sabroso, quanto vale, para que sirve? Pequenas frases que vão gerar, eu vou receber uma resposta e aí eu vou estabelecer um diálogo, certo? Então, a segunda etapa das nossas técnicas é a produção. Só que a produção só vai ser possível quando eu tiver passado pelo período do silêncio, pelo período da exposição à língua. E agora, então, sobre os estudos. A gente viu que as técnicas são as destrezas. Os estudos, o que são? Os estudos são nada mais, nada menos do que os conteúdos que eu vou estudar. Os conteúdos que eu vou estudar. Por quê? Porque eu vou necessitar também do subsídio de estudar sobre a língua. Vai estar em segundo plano. O mais importante é a exposição, mas só a exposição não basta. Eu preciso ter um olhar atento também para as formas da língua. Senão eu vou cair no uso da língua com uma série de incorreções. Certo? Então, os estudos são as palavras, as expressões, as conjunções, os verbos, os artigos, a ortografia e tudo mais que cabe dentro de uma gramática, né? O plural, o gênero, o número, né? Os tempos verbais, os modos verbais, os tempos verbais, a ortografia, a acentuação, a pontuação. A pontuação também, ela tem ela também funciona na oralidade. Eu tenho que saber entoar, né? Saber ser a entoação adequada numa pergunta, numa exclamação. Então, isto são os conteúdos. Os conteúdos são os estudos. E existe uma ordem. Eu tenho que estabelecer uma ordem. Primeiro eu vou estudar isso, depois eu vou estudar aquilo. A ordem, pela lógica, é do mais simples ao mais complexo. Eu não vou começar a estudar, não sei espanhol, vou começar a estudar agora. Eu vou estudar, então, as orações subordinadas adverbiais finais. Eu vou estudar as orações substantivas, objetivas, diretas. Não, pelo amor de Deus. E como que eu vou fazer? Aonde que eu vou achar? Eu precisaria de um guia, óbvio. Ou tu pode estudar sozinho. Se tu fores para um curso, se tu fores estudar numa disciplina, num curso, o professor vai te facilitar, ele vai fazer uma ordem, né? Mas se tu vais estudar sozinho, como tu faz? Por onde começar? Como começar? Eu vou sugerir, eu tenho um vídeo que eu apresento uma gramática específica para brasileiros. E eu continuo haciendo hincapié, como se diz em espanhol, fincando o pé, né? Estude com uma gramática comunicativa básica para brasileiros. Com exercícios, que você possa fazer os exercícios e corrigir os exercícios. Então, com exercícios e com gabarito, certo?
O que é uma gramática comunicativa básica? Uma gramática básica não é uma gramática que é um tijolo com 1000 categorias, com 10 páginas sobre o mas, por exemplo. Uma gramática básica vai trazer os elementos que tu precisa para ter uma competência básica na língua estrangeira, para tu poder te comunicar de forma adequada em várias situações comunicativas, mas de forma básica, certo? E uma gramática comunicativa é uma gramática que não apresenta só as categorias e as definições. É uma gramática que apresenta as formas da língua de forma contextualizada, por exemplo, dentro de textos, de pequenos textos, de mini textos, textos que têm sentido e nos quais tu vais compreender aquelas formas gramaticais em uso. Certo? Então, se eu pegar uma gramática básica para brasileiros, vou pegar uma, literalmente, eu vou ver que existe uma ordem, eu já vejo pelo índice, que existe uma ordem que começa com as coisas mais simples, que vai começar com as questões gramaticais mais simples que eu preciso para me comunicar numa situação mais simples. Qual é a situação mais simples que a gente vê em língua estrangeira? É falar de si, é se apresentar, dizer o seu nome, dizer a sua idade, o seu telefone, o que gosta de fazer, onde mora, onde trabalha. Então a gente já vê que a gramática uma gramática básica, ela vai começar com essas questões, com os artigos, né? Com o plural, com o alfabeto da língua, as letras, os sons, a acentuação. E aí você vai fazendo um ralhamento, porque, por exemplo, pode ser que você não queira escrever na língua, você quer falar somente. E outra questão importante também da gramática comunicativa é que a gramática comunicativa, ela não traz só as formas. Ela traz as formas, mas contextualizadas em formas de expressões. Por exemplo, expressões de dúvida. Então, com que formas eu vou expressar dúvidas? Expressões de constatação. Então, como que eu constato que parece verdade, o que é óbvio, o que é claro? Então, são formas de dizer as coisas focando na forma, mas dentro de uma abordagem comunicativa, dentro do uso. Expressões para expressar desejos, por exemplo, né? Expressões de desejo. Os marcadores argumentativos. Então, são coisas mais complexas. Por exemplo, estão lá no fim, nessa ordem de estudo, os marcadores argumentativos. Por quê? Porque eu só vou usar os marcadores argumentativos, el aunque, sino, sin embargo, quando eu já tiver um conhecimento bem mais amplo que não é no início. Então, por isso é necessário esta ordem. Existe essa ordem, né? E nós temos que apoiar-nos também em um material de estudos formais. Básico, a princípio. Básico. E a segunda dica é uma grande sacada, a primeira grande sacada, que não adianta só estudar as formas da língua, não adianta só estudar a gramática da língua, sem ter a exposição à língua, porque não vai ter lógica. E também não vai ter lógica ficar só ouvindo a língua, ouvindo e lendo, e nunca fazer algum estudo sobre as formas da língua. Então, o estudo sobre a língua, o ideal é que ele comece a partir de que você já tem uma familiaridade com a língua e que quando você comece a estudar sobre a língua, você consiga relacionar estas duas coisas. Você consiga identificar lá no texto que você está lendo as questões gramaticais que você estudou. Por exemplo,
se eu estou lendo contos, digamos, e estes contos estão todos no passado, eu estou estudando paralelamente as formas do passado, vai fechar todas, porque eu vou identificar no texto que eu estou lendo o que eu estou estudando e vice-versa. Então é isso aí. Somente estudar sobre a língua não funciona. Este esforço despendido para acumular conhecimento gramatical, ele não vai se transformar em fluência. Então as coisas têm que ser paralelas, com ênfase inicial no período do silêncio para a absorção da língua. Bom, eu acho que eu já falei sobre a grande sacada, né? A grande sacada é justamente estabelecer esta relação entre o estudo formal e a exposição à língua, certo? Então, estude, adquira uma boa gramática básica comunicativa para o espanhol e exponha-se à língua.